A paz do Senhor, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Glória a Deus, estamos aqui mais uma vez para transmitirmos mais um pouco da palavra de Deus, através das lições da Escola Bíblica. Eu sou a Kellen Cristina, professora da Escola Bíblica Dominical, na Igreja Assembleia de Deus Madureira, Campo de Turvânia, com o pastor presidente Uida Marques, Luiz de Oliveira e a sua esposa, a pastora Arlene Gonçalves. Estamos aqui trabalhando com as lições das revistas da editora Betel. Estamos iniciando hoje o primeiro trimestre de 2022 com o tema sobre o livro de Ezequiel. Olha que bênção! Iniciando mais um ano com um tema tão abençoado, o profeta com a mensagem de juízo, arrependimento, restauração e manifestação da glória de Deus. Olha que bênção! Serão 13 lições que nós vamos ter aqui nesse trimestre, Sempre as revistas são assim. E essa revista é comentada pelo pastor Valdir Alves de Oliveira, ele que é pastor auxiliar ali na Catedral das Assembleias de Deus, em Brasília, Distrito Federal, no Ministério de Madureira. Ele também é pastor presidente jubilado, secretário executivo da CONEMAD do Distrito Federal e em torno. E ele tem várias graduações e conferências na área de administração, teologia, um homem preparado, que busca a sua vida, ter uma vida com Deus, e ele é o comentarista então dessa revista sobre o livro sobre Ezequiel. E hoje vamos trabalhar aqui com a lição de número 1. Eu peço a você que esteja comigo, você que participou no ano passado, em todos os trimestres, você que viu poucas vezes também, não tem problema. Vamos juntos aprender mais um pouco da palavra do Senhor. Eu tenho certeza que eu vou aprender muito aqui, porque eu nunca fiz um estudo sobre o livro de Ezequiel. E agora eu vou estar fazendo esse estudo, juntamente com vocês aqui, e vamos aprender juntos. Eu tenho certeza que vou aprender bastante, estou precisando aprender muito, e nós vamos aprender para a glória de Deus, amém? A lição de número 1 nos diz assim: a chamada do profeta Ezequiel. O texto-alvo diz: e disse-me, filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Ezequiel 2:1. Verdade aplicada. Ainda hoje Deus tem chamado e capacitado pessoas para que proclamem sua palavra com ousadia, fidelidade e amor. Os objetivos desta lição são estes: mostrar o contexto histórico da chamada de Ezequiel, ressaltar a incumbência do profeta Ezequiel e expor a vocação visionária do profeta Ezequiel. Os textos de referência encontram ali no livro de Ezequiel, capítulo 2, os versículos do 1 ao 5. Mas eu te aconselho, quando for fazer o estudo dessa lição, você meditar nos capítulos 1, 2 e 3 do livro de Ezequiel. É importante a gente ler todo o livro, mas como é um livro grande, a gente não consegue ler de uma vez. Medite então, pelo menos nesses 3 primeiros capítulos do livro de Ezequiel, para ter um melhor entendimento, para ter uma iluminação do Espírito Santo, claro, junto com a oração, Mas vamos ler aqui o que está disponível. E disse-me, filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito quando falava comigo, e me pôs em pé, e ouvi o que me falava. E disse-me, filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, às nações rebeldes que se rebelaram contra mim. Eles e seus pais prevaricaram contra mim até este mesmo dia, e os filhos são de semblante duro e obstinados de coração. Eu te envio a eles e lhes dirás, assim diz o Senhor Jeová. E eles, quer ouçam, quer deixem de ouvir, porque eles são casa rebelde, hão de saber que esteve no meio deles um profeta. Amém? Vamos orar agora neste momento. O motivo sugerido aqui pela nossa revista é que nós oremos pelos cristãos que trabalham evangelizando refugiados. Vamos orar então, iniciando esse trimestre para a glória de Deus e também por esse motivo, E você pode apresentar a Deus também algum motivo particular seu, que Deus está com os seus ouvidos atentos para nos ouvir, amém? Senhor, meu Deus, eterno Pai, neste momento agora estamos aqui, Senhor, iniciando mais um trimestre
para a tua honra e glória. Que o Senhor possa estar nos preparando nosso coração, a nossa mente, para ouvirmos todas essas lições, cada palavra, e guardarmos em nosso coração, para aprendermos mais de Ti, para que possamos viver melhor aqui nessa terra, viver para a Tua glória, de acordo com a Tua vontade. Oh, meu Deus, eu te peço que o Senhor me capacite e capacite aqueles que vão ouvir também. Que o Senhor possa estar nos usando conforme o Teu querer e a Tua vontade. Eu peço que o Senhor abençoe cada vida que está aqui acompanhando este trabalho, cada vida que tem orado, todos que têm participado, que o Senhor abençoe de uma forma maravilhosa, de acordo com a necessidade de cada um, de acordo com a Tua vontade, porque a Tua vontade é o melhor. Meu Deus, eu peço que o Senhor abençoe aqueles irmãos que estão pregando para os refugiados, irmãos que estão em prisões, irmãos que estão em outros países aí, e também esses que estão refugiados, Senhor, pessoas que estão sofrendo, fugindo de guerras, fugindo, Senhor, de momentos tão difíceis, como aquelas pessoas ali na Bahia, meu Deus. Tenha misericórdia dessas vidas. Eu peço que o Senhor visite cada crente que tem pregado nesses lugares, cada crente, Senhor, que o Senhor possa fortalecer essas vidas, que o Senhor possa restaurar, renovar a chama do Espírito Santo na vida deles, renovar as esperanças, que eles não possam desistir, mas que possam persistir, confiar em Ti. Visite essas vidas que estão sofrendo, Senhor, tantas dificuldades, tantas tribulações. No mundo inteiro eu peço que o Senhor tenha misericórdia, visite cada vida agora, fortaleça, traga conforto, traga consolo, restauração, cura e libertação. Esteja visitando e fazendo uma obra maravilhosa, em nome de Jesus, é o que nós te pedimos e agradecemos. Amém. Então vamos lá, a introdução vai nos dizer assim: Ezequiel profetizou para os exilados na Babilônia. O profeta explicou as razões dos severos juízos divinos contra Judá, mas também transmitiu uma mensagem de esperança quanto ao futuro deles como nação. Olha, nós vamos ver aqui então no tópico 1 o contexto histórico. Como eu disse na introdução, né? Ezequiel foi um profeta que veio para trazer um juízo, né? Uma mensagem forte, uma mensagem de conserto mesmo, né, para o povo de Israel, que estava um povo rebelde, um povo pecador, mas ele veio trazer também uma mensagem de esperança, de que ainda o Deus da aliança estava com a sua aliança firmada para aqueles que se voltassem para ele, né? Então tinha o juízo, mas tinha esperança. E nós vamos ver aqui o contexto histórico no tópico 1. Quando Ezequiel começou a profetizar, ele habitava entre os cativos na Babilônia, para onde fora levado em 597 a.C. O cativeiro babilônico de Judá durou aproximadamente 70 anos, cerca de 605 a 539 a.C. No 5º ano do cativeiro do rei Joaquim, veio a palavra do Senhor a Ezequiel, cujo nome significa Deus fortalece. O nome dele significa fortaleza, que Deus fortalece, né? Ele precisava disso, né? E nós vamos ver aqui que ele era contemporâneo de Daniel e Jeremias. Ele era filho de um sacerdote, veio de uma família de sacerdotes, né? Seu pai se chamava Buzi. E ele profetizou por cerca de 22 anos. E nós vamos ver aqui, no 1.1, que ele estava longe da terra natal. Nós vamos ver aqui, Ezequiel começou seu ministério por volta dos 30 anos, aproximadamente, né? Porque o sacerdote, naquela época, começava o seu ministério sacerdotal com 30 anos. Né? A palavra de Deus mostra isso lá em Números. E então, ele possivelmente teria começado então esse ministério, foi quando o Senhor chamou ele, por volta dos seus 30 anos. Porque nós vamos ver que Ezequiel, ele foi, além de profeta, sacerdote, ele era como um pastor ali, porque ele estava no cativeiro, né? Nós vamos ver aqui que ele recebeu a chamada longe da sua terra natal, estava longe de Jerusalém, estava no cativeiro ali, né? Junto com
aquele povo de Israel. E estava ali em outra cultura, né, vivendo sob pressão, com um tipo de alimentação que não era o costume deles. Ele também passou por momentos muito difíceis, que nós vamos ver durante todas as lições. Essa lição é mais uma introdução ao que vamos ver, mas ele passou momentos muito difíceis, e ele passou a ser como aqueles que sonham, né? Onde fala lá no Salmo 137 que estávamos como os que sonham, ali no cativeiro, né? Sonhando com a sua terra. Quantos, né, que saem da sua terra natal buscando uma melhora de vida, ou são levados prisioneiros, assim como foi Ezequiel e esse povo, e tem o sonho de voltar para sua terra. Muitos têm vontade de voltar para sua terra natal, para suas origens, né? Um lugar onde nasceu, cresceu, onde é o seu lar, né? E da mesma forma era Ezequiel também. Olha, ele foi levado, mas ali mesmo ele recebeu aquela chamada no meio do cativeiro, e ali ele fez a diferença. Nós vamos ver isso claramente, e isso serve para nós também. Por mais que estejamos longe da nossa terra natal, às vezes da nossa família, nós estamos aqui como estrangeiros nesse mundo também, né? Porque o nosso lar não é aqui. Mas devemos ter essa esperança, ser como os que sonham também, ter essa esperança e não desistir de fazer a obra do Senhor, porque mesmo lá no cativeiro o Senhor nos usa, Ele nos usa, Ele usa você que está aí no cativeiro, onde você estiver, né? Deus quer te usar, Deus quer te chamar, e tem uma chamada para você, né? Mesmo que você esteja passando por um momento difícil, uma situação de cativo, ouça o chamado de Deus para a sua vida, assim como foi na vida de Ezequiel. E nós vamos ver aqui também que no 1.2, exigências feitas por Deus ao profeta Ezequiel. Nós vamos ver aqui que ali, né, ele estava ali na beira do rio, junto com os cativos ali, e o Senhor então chamou ele. E Deus fez umas exigências para essa chamada poder fluir de forma a dar um resultado, né, um resultado bom, ou seja, ter sucesso, né? Porque Deus chama, né? A palavra de Deus diz que Deus chama, mas nós precisamos cumprir essa chamada de acordo com a vontade de Deus. Tem etapas nessa chamada. Tem coisas que precisamos cumprir, e é importante porque aí nós vamos ter sucesso no chamado de Deus para a nossa vida. Então Ezequiel olhou essas exigências de Deus e cumpriu. Nós vamos ver aqui, no primeira exigência, que a chamada implicava em se pôr de pé, se dispor, sair da acomodação e da inércia. Olha, aqui fala de atitude, né? Ter atitude, sair da acomodação e da inércia, precisa ter disposição. Deus chama todas as pessoas, todos Deus tem um chamado, um propósito. Basta a gente se dispor, basta a gente querer fazer isso. Senhor, eu tenho no meu coração o desejo de fazer a tua obra, eu quero fazer aquilo que o Senhor deseja para a minha vida, querer mesmo, né? E não ficar acomodado, desanimado, será que vai dar certo? Não sei, acho que eu não vou. Não, vai, pronto, Deus vai cuidar do resto. Se Deus chamou, vai, né? Não se acomode, não desanime, não fique como morto. Tem gente que fica parecendo morto vivo. Não, precisa ter atitude de crente, de homem e mulher de Deus. E outra coisa, depois do chamado é preciso falar em nome do Senhor. Olha, em nome do Senhor. Quem vai fazer a obra é Deus. Não é eu, não é o pastor, não é a irmã, não é fulano, não é ciclano. É Deus que vai fazer a obra, não é a igreja tal, não. É Deus, é em nome do Senhor. Você tem que ir em nome do Senhor, como Davi disse para aquele gigante. Eu vou em nome do Senhor.
né? E o que aconteceu? Ele derrotou aquele gigante, porque ele foi em nome do Senhor. Eu não tenho força, eu não tenho capacidade, mas o Senhor tem, por isso eu vou em nome do Senhor. É assim que nós devemos ir, né? E também outro ponto importante que Deus mostrou ali para Ezequiel, que depois de assumir a chamada, você tem que assumir a chamada, né? Não, eu aceito, eu me alinho ao propósito de Deus. Então assumiu. Aí é preciso falar, mesmo que as pessoas escutem, mesmo que as pessoas não escutem, mesmo que deixem de ouvir. Quer ouçam, quer não ouçam, você tem que falar, né? Tá te ignorando, tá te caluniando, tá se levantando, que bobeira é essa? Isso mas é bobo, bem, estou falando essas coisas, né? Não gosto dessa palavra desse pastor, não gosto dessa palavra dessa mulher, muito dura. Não importa, é para falar. Assumiu a chamada, agora você tem que cumprir. Isso fala de comprometimento. Você tem que ter comprometimento com a palavra. Não importa se é uma multidão, não importa se é 1, 2 ou 3, não, mas você tem que falar. Fale a palavra, assuma a sua chamada e cumpre ela. É isso que Deus quer. Deus tinha feito isso com Ezequiel e isso é para nossas vidas. Olha, nós precisamos cumprir essa chamada de Deus para nossas vidas. E não é só falar para quem gosta de ouvir, para aqueles que gostam de ouvir, não. É para aqueles que não gostam também. Para todas as pessoas. Faça a sua parte. Se não quis ouvir, você fez a sua parte, suas mãos estão limpas. Aquele que quis ouvir, bem-aventurado, né? O que ouve e guarda e pratica, né? E o quarto ponto aqui, recebeu a chamada, agora é preciso se destacar no meio em que vive, porque o povo tem que saber quem é você, que você é um profeta de Deus, que você é alguém que Deus chamou, né? Da mesma forma foi o profeta Ezequiel, as pessoas tinham que saber que ele era profeta, então ele tinha que fazer a diferença, ele tinha que se separar, ele tinha que se santificar, né? Isso também fala de comprometimento, de santidade. Faça a diferença, né? Você precisa se destacar. Não, porque eu tenho que vestir uma roupa mais bonita, então um cabelo mais bonito, eu tenho que me arrumar, eu tenho que passar uma maquiagem. Não, pelo amor de Deus, não é isso não, meu filho. Minha filha, meu amado irmão, não é isso. Se destacar aqui com o brilho do Espírito Santo. Isso que tem que ser o nosso destaque. Jesus é que tem que brilhar nas nossas vidas. Será que nós estamos vivendo dessa forma? Será que estamos cumprindo essas exigências que Deus fez ao profeta Ezequiel, que é para nós também? Porque nós somos chamados também, temos uma chamada de Deus para nossas vidas? Precisamos, né? E também, por último, nós precisamos, por último não, mais uma aqui, precisamos impregnar da palavra. Olha só, nós vamos ver que o profeta Ezequiel, ele comeu um rolo de papel onde estava escrito dos dois lados. O Senhor que entregou para ele, né? E ele comeu aquele rolo, porque precisa primeiro viver essa palavra, eu preciso me alimentar dessa palavra. Aquele rolo representa a palavra de Deus, a palavra que Deus queria que Ezequiel falasse. E aí ele precisava comer primeiro para depois ele falar para as pessoas. É preciso eu primeiro me alimentar. É preciso eu comer a palavra de Deus, ter ela na minha vida para depois eu oferecer aos outros. Como que eu vou oferecer aquilo que eu não tenho? Como que eu vou dar para as pessoas o que eu não tenho? Então eu preciso ter. Primeiro a palavra fala comigo, primeiro eu preciso viver a palavra, né? Me alimentar dela, estudar nela, meditar nela todos os dias. E então eu vou transmitir para as outras pessoas, né? Vou cumprir a chamada de Deus. E também não se pode temer o povo, nem as palavras que as pessoas dizem. Muitas pessoas são usadas pelo inimigo e se levantam contra aquele que tem uma chamada, contra aquele que está vivendo de acordo com a palavra de Deus. Muitos, e muitos mesmo. Isso acontece, faz parte, né? Muitos têm inveja, muitos têm ódio, porque o inimigo ele não se contenta, é aquele que dá lugar, dá brecha, o inimigo usa, né? Mas nós sabemos que a luta não é contra a carne, nem contra o sangue, não é contra os nossos irmãos, mas é contra as potestades e os principados. Então nós não devemos temer, porque maior é o que está conosco, maior é aquele que nos chamou. Se eu estou vivendo de acordo com o propósito de Deus, com a palavra de Deus, eu não preciso temer.
E eu vou ter sabedoria também de Deus para lidar com tudo isso. Olha, é importante também que quem recebe a chamada não pode se assustar com sarças, espinhos, com escorpiões. Não pode, porque nós vamos passar por quê? Por tempestades, nós vamos passar por tribulações, nós vamos passar por enfermidades, sim, estamos sujeitos a tudo isso, né? Jesus mesmo chamou os discípulos, mas enviou ele no meio de situações difíceis, como ovelhas no meio de lobos. E isso é para nós mesmos, nós estamos nesse mundo, e o mundo jaz no maligno, nós não somos desse mundo, mas estamos aqui para cumprir o propósito de Deus, e vai valer a pena no final. E também nós precisamos entender que aquele que recebe a chamada precisa saber que vai enfrentar conspiração de pessoas que não querem ouvir as verdades de Deus e serem confrontadas. Isso tudo vai acontecer, né? Mas é preciso permanecer, ser forte e corajoso e não desistir e ir até o fim, porque quem está nos capacitando é Deus. Amém? E aí nós vamos ver aqui no 1.3. Deus nunca se esquece dos fiéis. Olha, nós vimos que Deus sempre alertou o povo de Israel, sempre avisou o povo: olha, se vocês forem fiéis, vocês vão ser abençoados. Eu fiz uma aliança com vocês têm que ser um povo separado, isso e aquilo. E fui falando que eles iam sofrer as consequências se desobedecessem, porque isso faz parte da justiça de Deus, né? Cada um escolhe o que quiser, mas tem consequências. E Deus sempre avisou, e Deus permitiu o cativeiro. Deus permitiu que aquele povo fosse levado cativo. Por quê? Porque eles precisavam passar por aquilo para se voltar para Deus. Né? O cativeiro muitas vezes não é para nos destruir, não é para nos matar. Muitas vezes o cativeiro é para nós aprendermos a humilhar diante de Deus, a voltar ao caminho certo, a chegar mais a Deus. E aquele povo estava vivendo com muito pecado. Ali havia idolatria, apostasia, mistura com outros povos, falsos pastores e falsos profetas. Estava tudo ali no meio, né? E tudo que Deus já tinha falado: olha, vocês não podem fazer isso, tudo eles estavam fazendo o contrário, rebelde mesmo. E tinha a lei, tinha os ensinos ali, mas eles não queriam obedecer, né? Mas só que ainda havia esperança, porque Deus, ele tinha prometido restaurar a terra por amor aos que permanecerem fiéis, né? Aqueles que permaneceram fiéis, por causa deles, Deus ia cumprir a sua promessa. E sempre vai ter aqueles que são fiéis, os remanescentes fiéis, sempre vai ter. No meio do cativo ali tinha Daniel, que estava lá no palácio, tinha os seus amigos, Sadraque, Mesaque e Abednego, né? Tinha Ezequiel e muitos outros, né? É claro que a maioria estava em pecado, estava se misturando com aquele povo, estava acomodado com aquela situação. E Deus não queria que eles ficassem dessa forma. Deus queria restaurar a nação de Israel, aquele povo, né? Então, por causa daqueles que ainda permaneciam fiéis, o Senhor ia restaurar. Havia ainda uma esperança para aquele povo. O Senhor, ele nunca se esquece daqueles que fielmente procuram lhe obedecer. Ele não esquece. Ele se lembra. Mas é necessário o castigo, muitas vezes, porque o castigo, a disciplina, também faz parte do amor de Deus. O pai corrige o filho que ama. O pai, ele ensina o filho que ama, ele castiga. E o cativeiro, ele tem caráter educativo. É necessário. E nós vemos nisso tudo o amor de Deus. O amor de Deus para com aquele povo e o amor de Deus para conosco também. Que mesmo diante do cativeiro, mesmo quando o Senhor está nos disciplinando, quando estamos sofrendo as consequências das nossas escolhas, podemos observar e ver que tem um aprendizado ali, que tem uma forma, que tem um jeito de melhorar e de chegar mais perto de Deus, né? Existe uma esperança ainda para aqueles que estão nessa situação. E o Senhor jamais esquece aqueles que lhe buscam com fidelidade. Amém? Agora vamos ver no tópico 2 a incumbência do profeta Ezequiel. A missão do profeta dada por Deus era conscientizar o povo da razão do cativeiro
explicar a queda de Jerusalém, promover a volta do povo exilado a Deus e construir esperança concernente à promessa de Deus de restaurar o seu povo. O profeta também ressaltava a responsabilidade pessoal de cada indivíduo perante Deus, em vez de restringir a culpa aos antepassados e aos seus pecados como única causa do exílio e julgamento de Deus. Olha que importante, né? Responsabilidade pessoal. Deus, ele faz a parte dele. Deus, ele é fiel, mesmo nós sendo infiéis. Mas cada um de nós temos uma responsabilidade. Cada um de nós temos que assumir a nossa responsabilidade. Nós erramos, nós falhamos, mas a culpa é nossa mesmo. Nós que somos falhos, nós somos pecadores. Não podemos querer julgar a culpa do que está acontecendo no mundo dos nossos antepassados, assim como aquele povo fazia. Estavam em cativeiro e falavam que eram seus antepassados, que pecaram, que se afastaram de Deus. Não olhavam para a sua responsabilidade. Cada um de nós temos a responsabilidade diante de Deus. E nós precisamos assumir essa responsabilidade, reconhecer quem nós somos e buscar voltar para Deus, se arrependendo de verdade, com sinceridade e mudar de vida. Nós vamos ver aqui no 2.1, Deus usa quem Ele quer. Deus não vê como vê o homem, porque o homem vê o que está diante dos olhos. O Senhor, Ele olha para o coração. Ele vê além daquilo que eu estou vendo. Ele vê o mais profundo do nosso ser. Ele sonda o mais profundo da alma. Ele vê cada intenção do nosso coração. Cada intenção por trás das palavras, das nossas atitudes. E Ele sonda e Ele sabe quem é sincero diante dele e quem não é. Deus sabe tudo. Então Ele usa quem Ele quer. E Ele se responsabiliza em capacitar os que Ele chama. Por isso que a palavra de Deus fala que Deus não escolhe quem é capacitado, mas Ele capacita os escolhidos. Né? Aquele, Ele chama, não sei nada, mas não é você mesmo que eu quero. Agora aquele que fala assim, mas eu sei fazer isso, sei fazer aquilo, sou bom nisso, sou bom naquilo. Esse aí Deus não chama, ele já é capacitado, então Deus não quer. Porque é Deus quem capacita, é Deus quem faz a obra. E Ele assume essa responsabilidade de capacitar, você pode ter certeza. Que Ele vai, se Ele te chamou, Ele vai te usar, Ele vai te capacitar. A nossa capacidade vem de Deus, tudo em nós vem de Deus. Nós não fazemos nada, quem faz é Deus. Nós só nos dispomos, nós só queremos fazer, aceitamos o chamado, mas quem faz a obra é Deus. Por isso que nós não devemos nos gloriar dos nossos feitos, porque tudo provém dele e vai para Ele, porque dele são todas as coisas. Oh, aleluia, glória a Deus. Então, nós vemos aqui que Ezequiel foi chamado e Deus usou ele. Né? Poderia ser qualquer um. Poderia ser um que não era sacerdote, poderia ser qualquer um. Mas ele sondou o coração de Ezequiel. Ele viu o mais profundo do ser de Ezequiel e viu que ele tinha um coração disposto, uma sinceridade diante de Deus, um comprometimento, e então o Senhor usou ele. Então entenda, Deus usa quem Ele quer. Deus usa. Mas vai usar aquele fulano lá, aquela irmãzinha lá? Deus usa quem Ele quer, Ele é Deus, Ele pode fazer o que Ele quiser, e Ele sabe o que é melhor. A vontade dEle é que prevalece. Ele está no controle de todas as coisas. Nós vamos ver aqui no 2.2 também, que Deus, além de usar quem Ele quer, Ele usa onde Ele quer. Aonde Ele quer. Olha, Deus não se deixou a si mesmo sem testemunho, em momento algum. Lá com o povo de Israel isso também aconteceu. Veja, seja lá na Jerusalém cercado pelo exército do rei da Babilônia, seja diante do rei da Babilônia, seja no meio dos cativos, Deus, Ele sempre deu testemunho de si mesmo através das pessoas, usando as pessoas, usando profetas, usando homens de Deus, mulheres de Deus. Deus sempre deu testemunho. Deus é fiel. Olha aí que bênção, aleluia. Ele é soberano e levanta as pessoas para que proclamem sua mensagem, seja no lugar que for.
Quantos estavam ali no cativeiro, quantos estavam como escravos, quantos estavam... eu lembro daquela menininha lá, ó, que foi usada para falar aquela mensagem para Naamã, para descer lá, para procurar o profeta, que Naamã tinha aquela lepra, né? Uma menininha que foi levada cativa e Deus usou ela. Olha, você vê que Deus usa onde Ele quer, aonde Ele quer, Ele usa. Esse é o nosso Deus. Bem-aventurados aqueles que estão atentos à palavra de Deus e a recebem, pois ela faz a diferença ao vivenciarmos diferentes momentos na vida e no mais diversos ambientes, porque é luz, lâmpada, referencial, sustento, entre tantas outras qualidades. Não importa onde você estiver, onde você está agora, Deus quer te usar. É importante que você tenha a palavra de Deus na sua vida, porque aí sim, aonde você estiver, o Senhor vai te usar. Não importa se é no cativeiro, não importa se é na tribulação, não importa se é na bonança, não importa se é na escassez, mas Deus, Ele usa onde Ele quer. Basta você dar lugar, basta você se dispor, de ter comprometimento, assim como foi Ezequiel. Olha Ezequiel, ele era um homem versátil. Olha o que aconteceu, ele era sacerdote, ele era profeta, ele era pastor. No meio de um povo cativo, aquele povo não tinha ninguém, não tinha mais esperança. E Deus levanta Ezequiel para renovar a esperança daquele povo. Veja como ele foi usado ali no cativeiro, né? Longe de tudo, longe de sua família, longe de seu lar, mas Deus usou ele. E ele se dispôs. E ele deu lugar para Deus. Ele quis fazer isso, ele não olhou para as circunstâncias. Talvez ele até tenha olhado em algum instante, mas ele lembrou-se de Deus, lembrou da fidelidade do Senhor, lembrou que Deus é Deus em qualquer lugar. E nós precisamos também ser crente de verdade, cristãos, discípulo de Cristo, onde nós estivermos, nós temos que ser, fazer a diferença, né? E nós vamos ver no 2.3 também que Deus usa na hora que Ele quer. Ele usa quem Ele quer, Ele usa onde Ele quer. E Ele usa na hora que Ele quer. O tempo é dele. Ele é dono do tempo, Ele está além do tempo, né? Não é possível o ser humano estabelecer um momento mais adequado para Deus usar uma pessoa ou realizar uma obra. Não, é no tempo dele. É do jeito que Ele quer, né? E nós precisamos entender que é fundamental nos submetermos ao momento de Deus, ao tempo de Deus, permanecer confiando no Senhor, crendo que Ele é poderoso e seu agir é perfeito, e esperar nele sempre é a melhor solução. Não chegou o tempo para você? Espera no Senhor, porque o tempo dele é o melhor. Ele sabe o momento certo, Ele sabe a hora certa de agir, Ele sabe a hora que você está preparado, que você está pronto para receber essa obra, essa promessa, para Ele cumprir a promessa que Ele fez para a sua vida. Espere o tempo de Deus. Não seja como Sara, que passou na frente, ou como outros que passaram na frente e sofreram as consequências depois. Não, deixa o tempo de Deus chegar na sua vida. A melhor hora é a hora que Ele escolhe, é a hora que Ele sabe. Ele vê além do que você está vendo. Ele vê tudo, Ele sabe todas as coisas. Deixa Deus agir na sua vida. Deixa Deus te usar na hora que Ele quiser, né? Nós temos que entender que é necessário isso. E além de Deus usar quem Ele quer, onde Ele quer e na hora que Ele quer, Ele também usa do jeito que Ele quer. É do jeito que Ele quer, né? Olha, cada profeta, eles tinham suas peculiaridades, eram diferentes uns dos outros, mas eram capacitados para determinadas circunstâncias, para cada momento, né? Ali, ó, de acordo com o que Deus queria, de acordo com a vontade de Deus e com o que era melhor para se fazer, né? E também onde deveriam se comprometer com a realização, sempre se sujeitando à vontade de Deus. Eles sempre se sujeitaram. Olha, nós precisamos deixar Deus agir. Tem muita gente aí que está querendo usar Deus, usar o Espírito Santo. É Ele que quer fazer a obra e o Espírito Santo, Ele quer usar o poder de Deus só. Meu filho, ou meu irmão e minha irmã, não faz isso não. Deus não é Deus de brincadeira.
Não brinque com as coisas de Deus. Nós precisamos deixar Deus usar do jeito que Ele quiser. Ele sabe qual a melhor forma. Não é você que usa Deus. Quem faz isso vai sofrer consequências terríveis. Tem muita gente que às vezes Deus não está mandando ele falar nada, mas a pessoa está pedindo, ora para mim, faz isso, a pessoa se você vê que a pessoa está desesperada e ali fala uma coisa do coração. Isso é querer usar Deus, querer usar a palavra de Deus, querer usar o poder de Deus sem Deus estar usando a pessoa. Olha, vai ter momentos que Deus não vai falar, vai ter momentos que Deus não vai curar, vai ter momentos que Deus vai levar, vai recolher. E aí você tem que ter sabedoria e não querer usar Deus, mas Deus é que tem que te usar. Muitas vezes Deus vai dar uma palavra dura, muitas vezes Deus vai falar não. Sim, o nosso Deus é esse. Nosso Deus é justo, nosso Deus é fiel. E nós precisamos mostrar para as pessoas isso. Deus não é um ser que você chega com uma lista de pedidos e ele tem que fazer o que você quer, não. É Ele que usa, do jeito que Ele quer, na hora que Ele quer, no lugar que Ele quiser e quem Ele quiser. Entenda isso. Deus é Deus, E não é Deus de confusão. Amém? No tópico 3, nós vamos ver um profeta com vocação visionária, ou seja, tinha uma vocação onde ele tinha visões, Você pode ver lá quantas visões o livro de Ezequiel tem, sobre as visões que ele teve. Nós vamos ver aqui a experiência visionária era uma marca natural reconhecida do profeta Ezequiel. A palavra de Deus vinha e se impregnava dentro do seu ser por meio de visões. E eram visões tão claras e vários símbolos que eram descortinados pela interpretação dada pelo Senhor. E veja só que maravilha, Visões, até mesmo do trono de Deus, Da glória de Deus, que nós vamos ver. Aqui ele coloca o 3.1, a visão do rolo de um livro. Mas nós vamos começar com o 3.2, porque antes dele ver o rolo de um livro que ele recebeu, ele teve a visão primeiro dos querubins. Ali na palavra de Deus mostra isso. Então nós vamos começar com o 3.2 e depois eu vou voltar com o 3.1 para a gente ter um melhor entendimento. A visão dos querubins, Os querubins são seres angelicais associados à manifestação da santidade e da glória de Deus. Os seres angelicais têm acesso à presença de Deus e são mencionados na palavra como anjos guardadores. Eles guardavam o jardim do Éden depois da queda do homem, foi aquele que ficou com a espada, Também sobre a Arca da Aliança estavam os querubins de ouro, Estavam ali. E nessa visão de Ezequiel, os querubins que apareciam como brasas de fogo ardente anunciavam aos exilados a glória e a santidade de Deus. Nós vemos que, quando você lê ali no livro de Ezequiel, quando ele teve aquela visão tremenda, uma visão tremenda mesmo, da glória de Deus ali, quando ele viu aqueles querubins, 4 querubins ali, que se formavam um quadrado ali, todo aquele contexto ali daquela visão, é tremendo mesmo. E quando ele viu aquilo, ele se prostrou ele não conseguiu permanecer de pé, Ele se prostrou diante daquela glória de Deus tão tremenda, porque ali mostrava realmente o poder de Deus, a glória de Deus, a perfeição, a santidade de Deus, Quando mostra ali que eles podiam ver em todos os lados, que viam tudo, quantos olhos tinham naqueles objetos ali, naqueles animais, É tremendo mesmo o poder de Deus ali. E aquela visão trouxe para Ezequiel um quebrantamento, uma contrição no seu coração. Deus precisava fazer aquilo para que ele desse lugar, para que ele se esvaziasse. Por isso que ele se prostra, porque ali ele está se entregando a Deus, se quebrantando, se humilhando diante da presença de Deus. Uma presença tão gloriosa como essa, é impossível a pessoa não se prostrar. E esse momento de prostrar significa humildade, significa humilhar a grandeza de Deus, quebrantamento, contrição. E Deus precisava fazer aquilo na vida dele para que ele pudesse receber então a chamada de Deus. Precisava. Antes de Deus nos chamar, antes de Deus passar uma mensagem para nós,
algo para nós levar adiante, para ser levado, é preciso haver isso aqui, quebrantamento, é preciso haver humildade, é preciso haver se prostrar diante da presença de Deus, porque quem é o dono da glória, quem é que faz a obra é Ele. Então é necessário, isso aqui serve para nossas vidas, essa visão desses querubins, né? Esses querubins, eles desempenhavam uma variedade de papéis. A primeira responsabilidade era agir como acompanhantes e protetores de um santuário sagrado. Estavam ali acompanhando a glória de Deus, proteção a tudo que é sagrado, a tudo que é a glória, a santidade de Deus. Também tinha uma função de proteção, que nós vimos no Jardim do Éden, e provavelmente também visava incluir adoração e não somente proteção, como nós vemos ali na Arca da Aliança, né? Quando eles eram colocados ali na tampa da arca, ali na figura do Santo dos Santos. Então, nós vemos em tudo isso a glória de Deus. E diante da glória de Deus, nós precisamos chegar com reverência, nós precisamos chegar diante de Deus com quebrantamento, com humildade, com contrição, se prostrar mesmo diante de Deus, né? Rasgar a nossa alma, esvaziar do nosso eu, porque assim é que Deus quer para nos usar, é assim que Ele vai nos capacitar. E assim foi para com Ezequiel. E aí quando ele, então, se prostra, cai no chão, diante daquela majestade, diante daquela glória, o Espírito ali que acompanhava aqueles animais, então toca nele, e aí sim fortalece ele, porque ali quando ele cai, quando ele quebranta, quando ele se prostra, ele esvaziou do seu eu, ele esvaziou de si mesmo, né? Ele mostrou: eu não sou nada, eu não sou nada, sou pecador, sou miserável, sou um ser humano miserável. Por isso que o Senhor falava com ele, filho do homem, quer dizer, ser humano, mostra quem nós somos, a nossa natureza, que não é nada sem Deus. E aí o Espírito então vem e aí habita em nós, e Ele nos enche, e então nós temos força, a nossa força vem de Deus. E aí então que Ele vai ter a visão do rolo de um livro, né? No 3.1 aqui, ó, o rolo que o profeta recebera continha palavras do Senhor e ele tinha a responsabilidade de entregá-la. Aquele rolo que era escrito dos dois lados, né? Tinha palavras de cá e de cá, dos dois lados dele, e aquelas palavras eram de lamentação e tristeza, porque era uma mensagem dura, uma mensagem de juízo para o povo de Israel, era uma mensagem forte, de conserto mesmo, de arrependimento, de restauração e manifestação da glória de Deus. Então, é uma mensagem muito forte. Por isso que Ezequiel tinha que estar preparado, por isso que o Senhor preparou ele antes de receber aquela mensagem, e entregou aquele rolo para ele comer. Olha, você vai comer isso aí, coma esse rolo, coma. E ele comeu e aquilo era doce na boca dele. Mas por que era doce? Era uma palavra tão forte, uma palavra de conserto. Porque a palavra de Deus, ela é alimento para nossas vidas. O rolo ali representa hoje em dia a palavra de Deus. Ela é um alimento, ela nos transforma. Ela é maravilhosa quando nós recebemos ela com o coração aberto. Ela é tremenda. Ela é a luz para o nosso caminho. Por isso que foi daquele jeito para Ezequiel. E tinha julgamentos severos que deveriam ser executados contra os que praticavam a idolatria, o adultério e a apostasia. Tudo isso estava naquele rolo, E quando Ezequiel come aquele rolo, simbolizava que ele precisava receber primeiro a mensagem de Deus e se comprometer antes de anunciá-la ao povo. É o que nós vimos, Primeiro a palavra tem que estar na minha vida, eu tenho que receber ela, eu tenho que meditar nela, eu tenho que alimentar dela, e ela tem que entrar no meu coração, guardar essa palavra, eu preciso guardar para não pecar contra Deus, viver ela, literalmente viver essa palavra, porque ninguém pode dar aquilo que não tem. Como que eu vou falar daquilo que eu nem vivo, daquilo que eu não tenho? Não tem como, isso é hipocrisia, não posso distribuir o que eu não recebi. Então primeiro eu tenho que receber, primeiro eu tenho que ter na minha vida para me distribuir, para me dar para as pessoas, Isso não é nem sensato e nem honesto, oferecer aos outros aquilo que não tem.
É preciso ter, né? É preciso ler e conhecer, não apenas receber. Tem muitos que estão só recebendo, mas não lê nem conhece, não sabe nem o que está recebendo. Então é preciso ler e conhecer, não só receba. Amém? Aí nós vamos ver que ele teve aquela visão, comeu aquele rolo, né? E aí ele tem uma visão então de juízo e restauração, que nós vamos ver no 3.3. Né? Após a visão dos querubins, segue o registro de Ezequiel, tendo a visão do templo do Senhor. Primeiro ele recebeu o livro, e aí então ele recebe a revelação acerca do juízo divino. Ele viu o templo de Deus, ele viu a glória de Deus, e ele recebeu a revelação do juízo divino. O cuidado de Deus com os cativos e uma mensagem de restauração. Olha, Deus não queria destruição, Deus queria restauração. Aquele povo estava vivendo como escravo, e estava se acomodando com aquilo, estava se acostumando com a escravidão, com aquele lugar onde vivia idolatria, onde vivia mentiras, onde vivia muitos pecados, e o povo estava acostumando. Tá bom assim, né? Dá para viver. Meu Deus do céu, misericórdia. Deus, ele sempre quer o bem do seu povo, ele sempre tem o melhor para nossas vidas. Então ele não quer destruir o ser humano, na verdade ele quer restaurar. Quem veio para destruir, matar, roubar, destruir é o inimigo. E Deus veio para dar vida, e vida em abundância, isso que ele quer. Nós vemos também que o profeta Jeremias, que era contemporâneo ali do profeta Ezequiel, profetizou também essa mesma mensagem. Essa era a mensagem do profeta Jeremias também, né? A manifestação do juízo de Deus, do juízo divino, não significa que Deus deixou de amar o seu povo, jamais. Quem tem um amor maior que o amor de Deus pelo seu povo? Deus ainda continua amando o pecador. Deus ama, mas Ele não quer que a gente permaneça dessa forma, da forma que nos traz prejuízo. Ele sabe que isso vai trazer destruição para nossas vidas. Ele sabe que se vivermos de acordo com o que o mundo ensina, com o que a nossa carne quer, vai trazer prejuízo para nossas vidas. Né? Castigo e restauração também fazem parte do plano de Deus. Isso faz parte do propósito de Deus. Né? Deus, ele quer que nós saímos da vida de pecadores e voltamos a ser imagem e semelhança dele. E isso que ele queria para aquele povo, que aquele povo voltasse a ser o povo de Deus, um povo separado, um povo diferente, um povo que se voltasse para Deus com sinceridade, com humildade, né? Se fossem regenerados, restaurados. E Deus quer uma regeneração pura e simples. É isso que Deus exige, com sinceridade, com simplicidade, como em todas as escrituras. É isso que está durante toda a escritura que você observar. Deus quer uma regeneração. Nós voltemos a ser a quem Ele nos fez, né? Que Deus não nos fez para ser pecadores. Deus não nos fez para sermos dessa forma como o mundo tem ensinado, como a nossa carne deseja, mas Ele quer que nós sejamos a imagem e semelhança dEle. Sem isso, sem essa regeneração pura e simples, tudo seria religião vã e inútil. É tudo inútil, é hipocrisia, é viver de aparência. E Deus não quer que nós vivemos de aparência. O povo lá seguia as leis, mas por dentro estava podre, por dentro estava cheio de pecado, cheio de coisas ruins, e aí acabava vivendo, seguindo aqueles preceitos lá daqueles povos, né, ali de onde eles estavam sendo cativos. E Deus não quer isso, né? Deus quer uma restauração, uma regeneração sincera e verdadeira, né? Nós precisamos entender que muitas vezes vamos passar por lutas, vamos passar por dificuldades, vamos passar pelas consequências das nossas escolhas, sim, mas isso não é para nos destruir, isso não é para nos matar. As crises que nós estamos passando não é para destruição nossa. Crise é lugar de oportunidade, é lugar onde a gente pode ter a oportunidade perfeita para mostrar quem nós somos, para mostrar quem é o nosso Deus. São oportunidades para quem tem chamado, são oportunidades para quem tem talento. As crises são isso. A crise não é para você parar,
Não é para você desistir, não é para você desanimar. Né? Aquele povo estava passando por uma crise. Sim, era uma crise. Crise é tudo aquilo que sai do equilíbrio, que sai, tira a gente do equilíbrio, abala a nossa fé, surge do nada sem a gente saber o que fazer. Né? E eles estavam passando por uma crise. Mas era a permissão de Deus para que aquele povo se voltasse para Deus, para que aquele povo se humilhasse, se quebrantasse, se prostrasse diante de Deus. Por isso Deus levanta um profeta para trazer aquela mensagem de restauração, aquela mensagem de juízo e de esperança. E assim Deus tem feito, Deus tem levantado muitos pastores, muitos pregadores, muitos profetas para falar uma mensagem que às vezes é dura, sim, mas é a verdade que nós precisamos ouvir. É a verdade que vai nos libertar, é a verdade que vai nos transformar. E nós precisamos, mesmo em tempo de crises, fazer a diferença. Cumprir o nosso chamado, cumprir o nosso papel, seja onde estivermos, seja por onde passarmos, em nome de Jesus. E a conclusão nos diz assim: os exilados na Babilônia ouviram e tomaram conhecimento da verdade através do profeta Ezequiel. Ele não deixou o povo sem explicações, nem sem a direção divina. A fidelidade de Deus não deixa o juízo acontecer sem dar primeiro uma oportunidade de arrependimento ao seu povo. Isso aqui é uma verdade. Deus sempre dá chance, todos os dias. Todos os dias nós temos uma oportunidade de arrependimento, uma oportunidade de fazer a diferença. Deus sempre dá, e Deus sempre tem falado através da sua palavra, através dos nossos pastores, através dos nossos professores, através dos pregadores. Deus sempre tem ensinado que é necessário arrependimento, que é necessário voltar-se para Deus, que é necessário viver como a forma que a Bíblia ensina e não como a forma do mundo. Se informar na palavra de Deus e viver de acordo com a vontade de Deus e fazer a diferença nesse mundo, porque nós não somos daqui, né? E em breve o Senhor vai voltar e nós vamos regressar para o nosso lar. Amém? Eu desejo que você, peço encarecidamente a você que assista todos os vídeos dessa lição, não deixe de participar da sua escola bíblica e da sua igreja, porque essa revista vai falar muito aos nossos corações. São lições maravilhosas, de muito aprendizado, que vai fazer a diferença se você realmente ler, conhecer e praticar na sua vida, né? Não só receber essa mensagem, mas verdadeiramente viver ela, né? Que não entre só por aqui, saia aqui, mas que entre e que fique guardado no seu coração. E que possamos então estar aqui firmes e constantes nessa obra em nome de Jesus. Que Deus abençoe você que tem participado, você que tem orado, você que tem comentado aí, você que curtiu, que se inscreveu nesse canal, você que compartilhou, que Deus te recompense. Você que assiste até o final, oh, glória a Deus! Você é um vitorioso, uma vitoriosa. Deus há de te honrar, porque não é fácil, né? Não é fácil me suportar aqui, mas Deus vai te recompensar. Olhe para Jesus, não olhe para mim. Olhe para o autor e consumador da nossa fé, amém? Que Deus vai te recompensar e vai te honrar muito em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. E até a próxima, se Jesus não voltar e se Ele nos permitir estarmos aqui com a lição de número 2. Amém? Deus te abençoe.